Imagina você gastar milhões, até quase $1 bilhão numa equipe de Fórmula 1 para você construir ela. Você traz 2 campeões mundiais, você traz alguns dos melhores designers e engenheiros da história desse esporte, constrói uma das fábricas mais modernas que a gente já viu. E mesmo assim, corrida após corrida, parece que você só tá andando pra trás. A expectativa do Stroll era que em 2024 a Aston Martin conseguisse diminuir o gap entre as equipes de ponta, correr ao lado ali da Red Bull. E bem, eles conseguiram, mas ao lado da Red Bull errada. Geralmente, no ritmo de corrida, o carro perdia um pouco de rendimento, e isso fez com que ao longo da temporada eles chegassem ao ponto atual de estar 52 pontos atrás da Mercedes. Mas claro, vamos dar a César o que é de César. O Stroll só pontuou 3 vezes ao longo de toda a temporada. Se ele tivesse acompanhado o ritmo do Alonso, eles poderiam estar um pouco melhor na tabela. E desde o upgrade da McLaren em Miami e a Ferrari melhorando o SF24, e até a Mercedes se mantendo atualizada e conseguindo dar esse salto no GP do Canadá, todos deram passos pra frente e se afastaram da Aston Martin. E esse gráfico aqui mostra o ritmo de uma volta de cada equipe. Depois da China, a Aston Martin despencou. E não é caso de uma corrida que ficou abaixo, como China para Ferrari, ou Arábia Saudita e Austrália para Mercedes. Eles só foram para baixo. A Fórmula 1 não é um esporte simples, não existe uma fórmula mágica que você vai replicar e sua equipe vai chegar ao topo. Pode existir um designer mágico como o Adrian Newey, mas isso é caso de 1 em 1 milhão. Fórmula 1 é um esporte onde você erra e aprende com os erros para continuar evoluindo. Só que isso não parece estar acontecendo com a Aston Martin. Eles estão cometendo os mesmos erros que eles vêm cometendo desde a última temporada. E eu acho que a paciência do Stroll uma hora vai acabar com isso. Os upgrades que eles trouxeram pro GP de Imola foram praticamente inefetivos, não trouxeram nenhuma melhoria de fato pro carro. E quando uma coisa começa a dar errado, parece que tudo desmorona. Um exemplo disso aqui pra mim é o GP de Mônaco, que teve um resultado completamente esquecível da equipe britânica. Claro que o tráfego atrapalhou o Alonso durante o Q1, que fez ele não conseguir se classificar de fase, e foi um balde de água fria na cara deles. Inclusive, Tsunoda, numa entrevista pós-classificação, disse que o objetivo da temporada da Racing Bulls é enfrentar a Aston Martin, definindo eles como a 5ª melhor equipe do grid. Existem 4 equipes do fundo. Eu diria que nós estamos num cenário individual e estamos lentamente chegando na Aston. Muitos upgrades estão chegando para as próximas corridas, então espero que esses desenvolvimentos nos darão alguns décimos extras e talvez possamos chegar na Aston. E o sentimento também não era tão diferente do outro lado da garagem, principalmente quando questionaram o Alonso depois dele chegar em 11º lugar no GP. Sim, eu digo, olhando o resultado, nós não estamos mais no top 5, mas isso é uma questão mais pro Mike. Os jornalistas obviamente não perderam tempo, tentaram ir mais a fundo e perguntar o sentimento dos pilotos pós-classificação. Só que a Aston dificultou muito esse contato, que a equipe disse que foi por conta das red flags que atrapalharam todo o planejamento. Mas pra mim pareceu muito mais eles se reagrupando e treinando respostas com os pilotos pra eles pisarem em ovos quando falarem com os jornalistas. Foi realmente um dia muito difícil em Mônaco e desapontante pra nós fãs, pilotos e todos na equipe. Não tem desculpas, nós simplesmente não tivemos um carro capaz de chegar no top 10. As margens foram muito pequenas e nós estávamos do lado errado delas. Isso não é uma imagem positiva para a equipe, o Alonso está muito evasivo e a gente já viu essa história ao longo da sua carreira na Fórmula 1. Ele assinou um contrato novo no dia 11 de abril, 4 dias depois do GP do Japão, onde ele terminou em P6 e teve um ritmo de quali muito parecido com o da Ferrari. Só que desde que assinou, Aston Martin desabou. Na China eles ainda conseguiram ir bem, mas depois despencaram de novo, isso já com os upgrades que prometeram. Trazer atualizações ao longo da temporada se mostrou um grande problema da Aston Martin, a gente viu isso principalmente em 2023, quando eles começam um ano muito forte brigando com a Red Bull, mas ao longo da temporada vão decaindo e não conseguem nem mais brigar por pódios no final da temporada. E eles sempre começam a temporada de uma forma muito boa e vão decaindo, exatamente por essa dificuldade em trazer atualizações, o que mostra um potencial, que eles são capazes de construir um carro bom, mas também serve como um alerta para a equipe. Quando a gente olha esse retrospecto do ano passado e o começo desse ano, eles têm muita dificuldade em manter esse ritmo durante a temporada, com atualizações que são praticamente inefetivas e que não mudam o poder do carro, e ficam sempre na mesma posição. E como aconteceu em 2023 e está acontecendo em 2024, os adversários de baixo sobem na tabela e começam a se aproximar deles. Isso é muito irônico porque o ano de 2024 eles descreveram sendo mais agressivo por parte da equipe. Em Imola eles mudaram a asa dianteira, o assoalho, o difusor e tiveram várias mudanças nas partes da área do motor e traseira do carro. E o diretor técnico Dan Fellows até disse: a maioria desse upgrade é baseado no que vimos nos testes. A gente viu que alguns circuitos são melhores para nós do que outros. E isso é algo que estamos tentando focar para ter certeza de que podemos performar em qualquer lugar. E bem, eles conseguiram. Performaram muito mal em 3 das últimas 4 corridas. Então eles trouxeram uma atualização gigante para Imola e parece que não saíram do lugar.
De novo, as atualizações se mostrando completamente inefetivas, assim como em 2023. Na real, a única evidência de alguma mudança que essas atualizações estão trazendo é de que a performance está piorando. Ano passado se aproximando da Alpine e esse ano se aproximando da Racing Bulls. Considerando só as últimas 4 corridas, essa seria a tabela da Fórmula 1. Um bom GP do Canadá até ajudou a melhorar um pouco a situação da Aston Martin. Se a gente tira o Canadá da equação, a situação fica muito pior. Eles estão mais perto de competir com a Haas, Williams e Alpine do que do resto do pelotão. E um dos problemas recorrentes mencionados pelos pilotos é a dirigibilidade do carro. Eu só queria deixar claro que eu travei pelo menos umas 10 vezes tentando falar a palavra dirigibilidade. O próprio Mike Krack definiu o MR24 como difícil de pilotar, principalmente depois do GP de Imola e Mônaco, que pode ser considerado alguns dos piores finais de semana da carreira do Alonso. E se a gente olha para o passado da equipe, isso começa a explicar muita coisa. No GP do México eles trouxeram atualizações e o Alonso rodou que nem barata tonta. Então parece que quando eles trazem atualizações, o carro não só fica mais lento, como fica mais difícil de pilotar. Como se houvesse um caos interno dentro da equipe que nem eles mesmos conseguem entender se essa peça vai de fato aprimorar ou trazer algum retrocesso para o carro. O que faz parecer que aquele começo de 2023 se pareça mais com sorte do que de fato competência da equipe técnica. De novo, eles têm pessoas muito competentes, como o próprio Dan Fellows, que é cria do Adrian Newey. Mas sempre que eles trazem alguma atualização, o carro piora. E isso vai afetar cada vez mais a paciência do Lawrence Stroll. O Stroll construiu uma fábrica de 400 mil metros quadrados, um túnel de vento de última geração, com simuladores e centros de produção de design top 1 no mundo. Hoje eles ainda usam os túneis de vento da Mercedes, porque o túnel deles só vai ficar pronto para a temporada de 2025. Só que todo o resto, o centro de design, todas as facilidades que eles já construíram, estão prontas e podem ser usadas no carro de 2024. Ano passado eles até poderiam cair na desculpa de que a fábrica não estava pronta e todos os materiais ainda estavam no processo de engatinhar. E fazia sentido, eu mesmo até defendia eles e falava que quando tudo estivesse pronto eu acho que eles voltariam a brigar no topo. Mas 2024 tá fazendo eu mudar a minha opinião. Eu não acho que eles ainda deviam estar prontos para brigar pelo título, tá correndo ao lado de Red Bull, Ferrari e McLaren, mas pelo menos tá dando algum desafio, brigando ali com a Mercedes e disputando pódios em eventuais corridas. O Stroll com certeza quer tudo pronto e funcional, principalmente pensando em 2026 na parceria com a Honda. Mas com esses problemas realmente faz a gente se questionar. A paciência dele vai esperar essa equipe trabalhar? Ou será que é hora de olhar pra fora? Eu não duvido nada que se as coisas não mudarem em 2024, dedos vão começar a ser apontados e considerando as várias cabeças importantes que estão agente livre no mercado atualmente, uma oferta gorda que a Aston Martin pode pagar pode fazer alguns desses nomes considerarem juntar a equipe. La Gazzetta dello Sport disse que o Binotto estava em conversas com a Aston Martin, e o período de espera do acordo com a Ferrari dele já acabou, então ele estaria aberto para novas oportunidades, inclusive para algum cargo técnico. Muita gente se esquece, mas ele era da equipe técnica do motor da Ferrari, que ajudou a equipe a construir os motores de 2000, que fez eles dominarem a Fórmula 1. Então ele é uma pessoa que tem muita competência para estar na Fórmula 1. Só que isso poderia criar um conflito com o Dan Fellows. O Binotto sabe que pode e quer chegar num cargo de liderança, e seria acima do Fellows no poder de decisão. E ele sabe também que tem opções fora da Aston Martin, como a Alpine, então ele pode negociar. Qualquer contratação esse ano, pensando na parte técnica, é crucial pensando no projeto para 2026. Então se as coisas não melhorarem, não duvidem o Stroll cortar algumas cabeças, porque ele precisa pensar no retorno do seu investimento. E claro, tem um outro fator muito importante para ser discutido nesse vídeo, que é o fator Lance Stroll. O Alonso de novo fazendo mais de 70% dos pontos não traz esse olhar positivo para a equipe. Se o Stroll tivesse andado próximo e tivesse o número de pontos equiparado ao companheiro de equipe, a Aston estaria numa situação muito mais confortável e mais próxima da Mercedes do que estão hoje. E provavelmente essa discussão não seria tão pesada quanto está sendo. Só que principalmente não estariam se preocupando com a ameaça da Racing Bulls atrás deles. Imola e Mônaco serviram principalmente como um sinal de alerta. A Aston tem muitos problemas, inclusive numa pista que eles quase ganharam no ano passado. A próxima corrida é numa pista que o Alonso é familiarizado e tem boas performances. Então Barcelona pode servir como um termômetro, principalmente depois do GP do Canadá, pra gente conseguir comparar e entender se eles realmente voltaram a colocar o carro nos trilhos ou se foi uma pista fora da curva baseado no resto da temporada. Pode ser a corrida onde eles seguem o caminho da correção ou vão cair no caminho onde as cabeças vão rolar. Mas aí tá o que eu acho que tá acontecendo com a Aston Martin, eu quero saber a sua opinião, deixa ela aí nos comentários. Se você quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.